Olá! Olha eu aqui de novo com mais uma pérola. A pérola. A pérola é algo maravilhoso, né? É uma joia de muito valor e ela é formada com contato com um corpo estranho nela. Ao invés de deixar de existir, não. Aí que se torna uma joia de grande valor. Então, ela é formada ali na ostra, nos mexilhões. Então, creio que quando a areia entra, algum corpo estranho começa a arranhar ali e ela começa a se formar. Deus criou com muita perfeição a natureza. E nós nos identificamos muito com a natureza porque nós também viemos, né, das mãos do mesmo Criador. E que essa pérola, né, que assim sejamos nós. Que ao contato da nossa vida com a palavra de Deus, a gente também se torna essa pérola de grande valor, essa joia de grande valor. E principalmente nós mulheres, né, que existe um capítulo lá em Provérbios dedicado pelo homem mais sábio às mulheres, mulher virtuosa, quem achará? Que a gente possa se expor dessa maneira e quando tiver algo estranho, um corpo estranho, que ao invés da gente repelir ou a gente não querer ser transformada, que a gente se permita ser transformada. E a palavra do Senhor é muito maravilhosa, porque hoje nós vamos falar de não resistir, um líder que não resistiu. E ainda está na leitura de Números, no capítulo ainda 27, a partir do versículo 12, né, quando Deus ele vai colocar Josué para substituir a Moisés. Então, eu posso dizer assim, é um líder que não resistiu. Eu ficava muito curiosa por querer entender assim, como é que Deus disse que Moisés era o homem mais manso, sendo que Moisés era fleumático, né? Ele simplesmente quando tinha sanguíneo, fleumático não, ele era sanguíneo, então quando vinha alguma coisa ele ficava irritado, mas a natureza humana. Porém, diante de Deus, ele era manso. Ele sabia ouvir, entender e obedecer a Deus. E a palavra, vamos ler, a partir do versículo 12. Então o Senhor disse a Moisés: suba a este monte da serra de Abarim e veja a terra que dei aos israelitas. Deu. As pessoas não tinham entrado ainda na terra, mas Deus disse que deu. Depois de vê-la, você também será reunido ao seu povo como seu irmão Arão, que já tinha morrido, né? Pois quando a comunidade se rebelou nas águas do deserto de Zim, vocês dois desobedeceram a minha ordem de honrar a minha santidade perante eles. Isso aconteceu nas águas de Meribá, Deus não se esqueceu. Em Cádiz, no deserto de Zim, Deus fez questão de lembrar a Moisés por que ele iria ser recolhido, né? Meu Deus, tanta coisa para falar sobre isso quando eu penso nisso. Moisés, diante do Senhor, Moisés disse ao Senhor que o Senhor, o Deus que a todos dá vida, designe um homem como líder desta comunidade para conduzi-los em suas batalhas, para que a comunidade do Senhor não seja como ovelha sem pastor. Então, o Senhor disse a Moisés: chama-me Josué, filho de Num, homem em quem está o Espírito, e impõe as mãos sobre ele. Faça-o apresentar-se ao sacerdote Eliezer e a toda a comunidade, e comissione na presença deles, dele parte da sua autoridade, para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. Gente, não houve resistência em Moisés. Moisés não ficou questionando diante de Deus que Deus era injusto, que ele tinha levado o povo até ali, que ele tinha sido insuflado naquele momento por uma atitude do povo, porque o povo ficava o tempo todo apertando a mente de Moisés. Eu fico pensando assim, se fosse um de nós hoje, na pele de Moisés. Era demais aquele povo. E às vezes, gente, tem pessoas que infelizmente têm o poder de ficar ali, apertando a mente do outro. Mas Moisés, ele não justificou nada disso. Ele não reivindicou.
E Deus ainda mostrou a ele, ó, essa aqui é a terra. Tá aqui, eu não disse que vou fazer, aqui, tá a terra aqui, diante de você. Qual foi a preocupação de Moisés? Resistir a Deus, reivindicar que ele também tinha direito para entrar, sabe, bradar. Ele ainda diz assim, o Senhor que é o dono da vida, que dá vida a todos. Ou seja, o Senhor tem o poder de me dar a vida e de tirar a minha vida. Então, o Senhor pode me dar a vida, né? O Senhor pode me dar a vida, mas ele não fez nada disso. O Senhor, ele reconheceu somente. O Senhor é que dá a vida a todos. Designe um homem para liderar. A preocupação de Moisés como líder era quem seria o seu sucessor. E isso é uma característica, eu vou te dizer assim, maravilhosa de um líder. A preocupação dele era quem era que iria ter agora a condição de dar continuidade a levar essa comunidade que o fez perder o direito de entrar na terra prometida. E ele estava ali com o coração disposto diante de Deus a reivindicar, sim, um líder para o povo. Um povo rebelde, um povo briguento, um povo que não aceitava, não via, não enxergava os favores de Deus, mas ele não queria que aquele povo ficasse como ovelhas sem pastor. E é tremendo isso, né? E é um exemplo, e é uma reflexão para a gente, principalmente para quem ocupa um cargo de liderança, para quem está à frente, de você realmente ter esse coração. O coração que Deus fala que foi o homem mais manso. Moisés foi o homem mais manso. E eu me perguntava por que mais manso. Ele sempre foi muito sanguíneo, por que mais manso? Mas essa mansidão dele era no Senhor. O Senhor quer assim, então é assim. Agora sim, quando Moisés estava no caminho e Deus disse que iria destruir o povo e que ele iria fazer do nome dele uma nova nação, Moisés não aceitou. Moisés, ele intercedeu pelo povo. Ele pregou para Deus, eu já falei sobre isso, ele pregou para Deus, né? Ele naquele dia ele pregou para Deus. E Deus concedeu, né, aquilo que ele tinha falado. E mais uma vez, aqui, ele vem diante de Deus. E na hora da morte dele, digamos assim, olha, você vai ver aqui, mas agora depois você vai morrer. E depois disso, Moisés fala assim, olha, mas quem é que vai levar essa comunidade? Quem é que vai levar esse povo? Porque esse povo não pode ficar como ovelha sem pastor. Eles precisam de uma pessoa para guiá-los. Ele precisa de pessoas que venham, uma pessoa que dê continuidade nisso que o Senhor já começou, que oriente eles. E aí Deus já tinha o plano pronto, que aí o Senhor manda falar de Josué, né? Chama Josué, e o Espírito de Deus já estava sobre Josué. E é interessante que aí Deus manda que ele seja colocado diante de toda a comunidade, para que ele seja reconhecido, de todo o povo de Israel, para que ele seja reconhecido agora como novo líder. E Deus fala assim, ó, e dei-lhe parte da sua autoridade, que está sobre a comunidade de Israel, para que lhe obedeça. Por que não toda a autoridade, né? Porque parte da autoridade. Por que é para poder dar parte da autoridade que estava sobre ele, transferir, transferência de unção, aquela unção, né, que estava sobre Moisés, que fazia com que o povo obedecesse, agora essa parte ia passar para Josué. Porque certamente os outros dons Deus iria acrescentar do próprio Josué. Então, ficamos só até aqui, porque só foi até aqui que o Senhor trouxe essa pérola, né? E que a gente possa estar liderando nossa vida desse jeito. Aceitando, não resistindo àquilo que Deus tem para nós. Se preocupando com aquilo que Deus se preocupa. Porque Moisés se preocupou com o que Deus se preocupava, que era a comunidade, que era aquele povo. E que esse coração manso, né?
de Moisés, que o Senhor também possa nos dar um pouco deste coração manso, para que a gente possa aceitar a vontade dele. E principalmente aqueles que estiverem liderando, que possamos, como líderes, estar aceitando o agir de Deus em nossa vida, a vontade dele, e se preocupando com o povo dele, amando o povo dele, protegendo, cuidando, ainda que quando nos despedirmos daqui da terra e que acabar o nosso propósito, mas que haja alguém sempre para dar continuidade àquilo que Deus um dia começou através das nossas vidas. Amém? Deus continue abençoando e que venha mais pérolas para que a gente possa compartilhar. Um beijo no coração.